que a Segunda Guerra Mundial foi histórico, e que nunca vamos esquecer, todo mundo sabe. Porém você sabe tudo sobre ela. Hoje você vai conhecer top 5 coisas mais chocantes da Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, dá um gostei e se inscreva no canal. Para de uma ajuda. Sem mais enrolação. Vamos lá. 5. Canhões gigantescos. Durante os anos do conflito, a máquina de guerra nazista trabalhou de maneira obstinada no desenvolvimento de armamentos mais eficazes para utilizar na guerra. A megalomania e a engenhosidade dos nazistas fizeram com que eles construíssem os maiores canhões que foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Os canhões receberam o nome de Schwerer Gustav Dora. Sua construção foi um pedido do comando nazista para que a Krupp, indústria de armamentos, construísse uma arma capaz de destruir as fortificações francesas da linha Maginot. Os empenhos da Krupp levaram à construção desses dois canhões, que, nas palavras de um general nazista, era uma peça de engenharia extremamente impressionante, mas absolutamente inútil. 4. Massacre dos judeus. Um dos episódios mais tristes de toda a Segunda Guerra foi o Holocausto, responsável pela morte de 6 milhões de pessoas, na maioria de origem judia. Ao longo da guerra, os nazistas criaram diferentes mecanismos e formas de encontrar e exterminar os judeus, sobretudo no leste europeu. Em um primeiro momento, os nazistas utilizavam-se do Einsatzgruppen, esquadrões da morte responsáveis por localizar e executar todos os judeus das áreas que atuavam. Um evento particular relacionado com a atuação do Einsatzgruppen aconteceu na cidade de Kiev, à época pertencente à União Soviética, atual Ucrânia. Logo após a conquista da cidade, um prédio ocupado pelos nazistas foi atacado a bomba, o que enfureceu os nazistas. Como represália, o comando nazista local autorizou a execução de todos os judeus que ainda habitavam em Kiev. 3. Traidor Quisling. Em abril de 1940, os nazistas colocaram fim a meses de marasmo e iniciaram a invasão da Noruega. A invasão da Noruega havia sido autorizada após adiamento duplo da operação que conduziria à invasão da Holanda, Bélgica e França. Assim, a Noruega surgiu como alternativa para que os nazistas tivessem o controle sobre uma posição estratégica de apoio aéreo que lhe garantiria acesso à produção de ferro da Suécia. A invasão da Noruega pelos nazistas aconteceu após Hitler ter sido convencido pelo almirante Erich Raeder e pelo norueguês pró-nazista Vidkun Quisling. Quando os nazistas invadiram a Noruega, Quisling tornou-se chefe do governo colaboracionista por um breve tempo, e a atuação de Quisling em convencer Hitler a invadir seu próprio país fez com que seu sobrenome Quisling se transformasse em um substantivo na língua inglesa para se referir a pessoas traidoras ou que se voltam contra seu próprio país. 2. Unidade 7.31. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão, orientado pelo seu nacionalismo xenófobo e seu militarismo radical, cometeu uma série de crimes de guerra. Um dos locais onde várias pessoas foram vítimas da brutalidade cometida pelo exército japonês foram as instalações da Unidade 731. Essa unidade foi criada com o nome de Unidade de Proteção Epidêmica e Abastecimento de Água do Exército Kwantung, e tinha como função primordial fazer o controle de qualidade da água utilizada pelo exército japonês baseado na China. No entanto, secretamente, a Unidade 731 foi utilizada pelo exército japonês para promover uma série de estudos macabros em cobaias humanas vivas e promover estudos para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas. Assim, conforme a afirmação do historiador Max Hastings, milhares de chineses capturados foram assassinados em testes feitos na base da unidade, perto de Harbin, muitos submetidos à vivissecção sem o benefício de anestésicos. Algumas vítimas eram amarradas em estacas para que bombas de antraz fossem detonadas à sua volta. Mulheres eram infectadas com sífilis em laboratório, civis da região eram sequestrados e injetados com vírus fatais. 1. Campos de concentração nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram criados nos Estados Unidos 10 campos de concentração em diferentes partes do país para abrigar a população de nipo-americanos. A construção desses campos de concentração foi resultado da histeria de guerra que fortaleceu a xenofobia contra cidadãos de descendência japonesa. A xenofobia contra cidadãos nipo-americanos era algo que existia nos Estados Unidos pelo menos desde o início do século XX e fortaleceu-se após os Estados Unidos terem sido atacados pelo Japão em Pearl Harbor,
no ano de 1941. Ao todo, mais de 100.000 pessoas foram realocadas nesses campos de concentração e encontraram péssimas condições de vida nesses locais. O último campo de concentração nos Estados Unidos foi desativado, em 1946. Agora que sabe um pouco mais da Segunda Guerra Mundial, te convido para ser membro do canal Top 5. E não se esqueça de dar